Jacqueline nasceu em 1929 no seio de uma família tradicional da costa leste dos Estados Unidos e tinha ascendência irlandesa, escocesa e inglesa. Na infância, recebeu uma educação primorosa. Fez um intercâmbio para Paris nos anos 1940, onde estudou na consagrada Sorbonne e mais tarde se graduou em literatura francesa em Washington. Ela adorava ler, pintar, escrever poemas e praticar hipismo. E, apesar dos sucessivos casos extraconjugais do pai, sempre teve uma relação melhor com ele do que com a mãe. Em 1951, começou a trabalhar para o jornal Washington Times, onde assinava uma coluna para a qual ouvia a opinião de pessoas sobre temas polêmicos. Um de seus entrevistados se tornaria o seu futuro marido, John F. Kennedy, então senador de Massachusetts. Jack era comprometida, mas se encantou pelo jovem político. Jack e John se casaram em setembro de 1953 em Newport, sob protestos da família dela, ciente da fama de garanhão em formação do político. O vestido de noivo foi criado por Anne Lowe, estilista muito famosa na época no Alabama. Levou mais de 15 metros de tecido. Para acompanhar, Jack usou uma mantilha que pertencera à avó. Seu pai bebeu demais e não compareceu à cerimônia. Quem a conduziu ao altar foi o padrasto. Em 1961, após ter um papel bastante ativo na campanha, Jack tornou-se uma das mais jovens primeiras-damas da história. Seu primeiro projeto foi restaurar a Casa Branca. Ela criou um projeto de lei aprovado pelo Congresso que estabelecia que as mobílias do local seriam propriedade da instituição Smithsonian, uma forma de acabar com as reivindicações dos móveis de ex-presidentes. Ela escreveu pessoalmente cartas para pessoas que possuíam peças históricas, pedindo para que fossem doadas à Casa Branca. Em fevereiro de 1962, a então senhora Kennedy apresentou os resultados de seu trabalho à CBF, que filmou o tour. Dona de um senso de estilo impecável e apurado, Jack mudou a estética refinada dos anos 1960. Não há um só livro de história da moda que se preze que não tenha em suas páginas uma imagem dela. Tailers e vestidos de corte impecável e monocromáticos, luvas, chapéus delicados e bolsas de mão compunham seu look de primeira-dama. A admiradora da alta costura francesa mandava confeccionar suas roupas nos Estados Unidos, a fim de não ser considerada uma traidora pela nação. Os materiais, no entanto, eram encomendados de grifes como Chanel. Mais madura, passou a usar óculos escuros grandes, estampas étnicas, calças de alfaiataria e lenços no cabelo. Em 2000, o The Metropolitan Museum of Art, em Nova York, dedicou uma exposição inteira às peças usadas por ela durante o período na Casa Branca. Refinada e culta, Jacqueline impôs sua sofisticação aos menus dos jantares da Casa Branca. E para a lista de convidados convocava artistas, escritores, cientistas, poetas e músicos para se misturarem aos políticos e diplomatas, a fim de se tornarem conversas mais variadas e interessantes. Embora, pelo menos publicamente, a impressão era de que não interferia no governo do marido. Nos bastidores, sabia-se que a primeira-dama volta e meia dava suas opiniões em certas decisões. Típico casal 20 diante da imprensa, John e Jack viviam uma rotina doméstica conturbada, regada a álcool e a remédios. Ele a atraía frequentemente com diversas mulheres, mas Jack nunca abriu mão do papel de mulher parceira e participativa. Uma das amantes mais famosas, Mary Monroe, chegou a ligar para Jack na Casa Branca para falar que se casaria com Kennedy. Provavelmente farta das fofocas, a primeira-dama retrucou: "Formidável, eu saio e você se encarrega de todos os problemas." A história consta no livro Aqueles Belos Dias, o último ano de Jack e Jack, do jornalista Christopher Anderson. John era conhecido também como Jack e John F.K.
A hipótese de uma separação ou de um escândalo provocava um medo em Jake. Dia 22 de novembro de 1963, John Kennedy realizou um desfile a carro aberto na cidade de Dallas, por volta de 12h30. Foi assassinado com um tiro na cabeça. As imagens fatídicas do crime mostram a primeira-dama subindo no capô fora de si, tentando recolher os pedaços do cérebro do marido. Ainda com manchas de sangue, o talher rosa que usava na ocasião é mantido num cofre climatizado no Arquivo Nacional dos Estados Unidos desde 2003, sob restrição e não pode ser visto até 2103. Estão guardados também o chapéu pillbox, os sapatos, a bolsa, uma blusa azul e um par de meias. No dia do crime, no avião de volta para Washington, um assessor do governo sugeriu que ela mudasse de roupa. Ela respondeu: "Deixe-os ver o que fizeram." Sua coragem e dignidade frente à tragédia foram alvo de admiração em todo o mundo. Os dias seguintes à viuvez do marido foram retratados no filme Jake, com Natalie Portman no papel título. Além da morte trágica do marido, Jack enfrentou outras perdas trágicas ao longo da vida. Primeiro, sofreu um aborto acidental em 1955. No ano seguinte, sua filha Arabella nasceu morta. Em agosto de 1963, seu último filho Patrick morreu 2 dias depois do nascimento no berço, por síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. As 2 crianças que a acompanharam no funeral do marido são Caroline, diplomata e advogada que mora em Nova York, e John Jr., que morreu num acidente aéreo em 1999. 5 anos depois da morte de Kennedy, Jacqueline se casou com o magnata grego Aristóteles Onassis. A união ocorreu 4 meses e meio depois do assassinato de Bob, seu cunhado, e amante, segundo algumas biografias, em Los Angeles. Ela foi morar na Grécia com o novo marido e bastante criticada por abrir mão da imagem de viúva presidencial. O casamento teve vários períodos de tensão, já que Jack e a enteada Cristina não se entendiam. Quando morreu, Onassis planejava o divórcio. Seu último companheiro foi o industrial e mercador de diamantes Maurício Tempesman. Meses antes de morrer, Jack trabalhava como editora assistente na Doubleday, uma das maiores editoras dos Estados Unidos, caçando novos autores e promovendo lançamentos de livro, que sempre foram uma grande paixão em sua vida. Levando uma vida relativamente simples em Nova York, sempre despertava curiosidade em quem havia trabalhando. Em 19 de maio de 1994, enquanto dormia, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis perdia uma batalha para o câncer linfático. Uma das mulheres mais icônicas do século XX havia recebido o diagnóstico em janeiro, mas apesar do otimismo em abril, a doença avançou drasticamente e não havia muito o que fazer. Carismática, influente, elegante, dotada de um enorme traquejo social e idolatrada pelos norte-americanos, longe das aparições midiáticas, a mulher do 35º presidente dos Estados Unidos tinha suas dores, seus segredos e seus vícios.